Fala, meu povo. Atenção, meus supervisores. Vamos falar de escala de serviço e noções de direito trabalhista. É muito importante aí nessa profissão de vocês. Confecção de uma escala, né? Como é que é feita uma escala? Essas aí são as principais escalas que nós temos. Nós temos a 6 por 1. Você trabalha 26 dias e tem 4 dias de folga. Nós temos a 5 por 1, 25 dias de trabalho, 5 dias de folga. Nós temos a 4 por 1, 24 dias de trabalho, 6 de folga. Nós temos a 3 por 1, 20 dias de trabalho, 7 de folga. A famosa 12 por 36, que é trabalhar um dia sim, o outro não. Ou seja, trabalha 15 dias e tem 15 dias de folga. É importante ressaltar que para um posto de vigilância tem que ter 4 vigilantes para formar o turno certinho, na folga 12 por 36. Então, se tem 10 postos de vigilância lá no posto de serviço, você vai precisar de 40 vigilantes. Tem a escala 6 por 2, trabalha 6 dias e folga 2. São 23 dias de trabalho e 7 dias de folga. A 5 por 2, essa normalmente é em banco ou escola, né? Trabalha 5 dias e descansa 2. E nós temos a 4 por 2, que é 10 dias de folga, sendo 20 dias de trabalho. Tá aí, simples assim, não tem dificuldade nenhuma. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, de escala que eu para vocês terem uma ideia. Essa aqui é uma escala 6 por 1. Onde está os quadradinhos verdes é o dia que ele trabalha. Tem lá no começo o dia da semana e o dia de folga. Nesse exemplo aqui, o cidadão folga às segundas-feiras, né? Não tem mistério nenhum. Aí você pode fazer no Word, eu sugiro sempre o Excel, que não vai ter problema nenhum. Isso é só um exemplo. Aí a famosa escala 12 por 36. Hoje, pessoal, tem aplicativos que gerenciam escalas, tem programas que gerenciam escalas, tem o HK que o supervisor tem que saber mexer, que não adianta procurar na internet que não acha, você vai ter que vivenciar a experiência do sistema HK. Mas existem aplicativos que ensinam muito bem. Você pode fazer isso manuscrito, do jeito que está aí. Lá onde eu trabalhei, a gente fazia manuscrito mesmo. Fazia com reguinha, bonitinho, né? Então, desse lado aqui, você vai colocar o nome dos funcionários, a função dele. Nessa primeira linha, você vai colocar os dias da semana, segunda, terça, quarta. Na linha de baixo, o dia do mês, né? Dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Então, lá em cima, os dias da semana. Na linha de baixo, o dia dos meses. Aí eu coloquei esses vermelhinhos aí para vocês entenderem. É um dia sim, um dia não, tá vendo? Que o cara tá trabalhando. E assim vai, né? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Tá pintadinho, é a folga dele. Lá em cima, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda, terça, pá, e embaixo a data. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Não tem mistério nenhum, tá certo? Aqui a escala 2 por 36 é de uma maneira mais simples. O cidadão fez no Word, ele já faz da semana toda e deixa pendurado lá também, no quadro de avisos, por exemplo. Então nós temos ali a semana 1, 2, 3, né? São 5 semanas. Aqui o horário inicial e final do turno dele, nesse exemplo é das 7 até as 19 horas. Aí nós temos ali no vermelhinho, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está colocando as datas, né? Onde está escrito meio-dia é o horário do almoço do cara, tá vendo? Almoço é o dia que ele trabalhou, tá vendo? Almoço é o horário que ele vai fazer o almoço dele. Lembrando que a CLT permite, quando você inicia o trabalho, você não pode almoçar menos de 3 horas e no máximo 4 horas. Então, por exemplo, começou às 7, quando for 11 horas tem que estar almoçando, tá certo? E no mínimo às 10 horas. Então, vou almoçar 9h30, isso não existe, tá certo? Então ali ele está caracterizando. Do lado direito nós temos o total de horas. Então na primeira semana ele só fez 12 horas, na segunda semana ele fez 48 horas trabalhando.
Olha lá, um exemplo lá, na quarta semana, fez 1, 2, 3, 4, 48 horas. Na outra semana, 36. Porque na 12 por 36 ela funciona assim. Tem uma semana que vai dar 48 horas trabalhada e na outra semana vai dar 36 horas trabalhadas. Somando aquela semana toda, olha lá, deu 180 horas. É importante isso porque hora extra. A gente vai ver um pouquinho sobre hora extra. Bom, eu vou passar um vídeo para vocês depois falando sobre isso, sobre um exemplo de escala, mas para quem quiser ver, não é obrigatório. Fonte de direito é assim: os aplicadores da lei, juízes, advogados, promotores, embargadores e etc., eles são obrigados, eu já ensinei isso no vídeo anterior, que eles são obrigados a cumprir uma hierarquia. Então, no topo dela está a Constituição Federal. Vocês, supervisores, leiam e releiam o 7º artigo que fala de direito trabalhista. CLT é a consolidação das leis trabalhistas, que é o Código do Trabalhador, é a lei que defende o trabalhador. Abaixo dele nós temos as convenções coletivas. O que é isso? A classe laboral e a classe patronal. A classe laboral é o sindicato dos vigilantes, se reúne com a classe dos patrões, né, dos donos das empresas, coloca no papel e homologa, ou seja, vale como documento, como uma lei. A convenção coletiva tem a data base, que é o dia do dissídio. Aqui no estado de São Paulo é todo dia 1º de janeiro. Então, sempre no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, no caso, né, dia 1º é feriado, sai a data base. Então, todo dia 2 de janeiro tem uma convenção nova, falando de direitos e deveres, tanto dos empregados, que são os vigilantes, quanto dos empregadores. Tá? Aí nós temos as convenções coletivas. Nós temos aí os acordos coletivos. A convenção ela é nível estadual, o acordo coletivo ele é regional. É o sindicato dos vigilantes que vai falar sobre o trabalho, sobre o esquema de trabalho direto com a empresa ou com as empresas. Isso são acordo coletivo. E abaixo estão os contratos de trabalho. Então, olha que interessante. O juiz, quando ele vai dar o veredito dele, ele olha o 7º artigo da Constituição Federal, vê o que a CLT reza, vê na convenção que foi pactuado, vê se tem algum acordo coletivo e, por fim, ele vai olhar o contrato. Aí, baseado nisso, nessa fonte de direito, ele profere a... Tá? Bom, salário. A palavra salário, pessoal, ela é muito complexa, mas para fins didáticos é assim. É o pagamento, é a força é o objeto do contrato, né? Então, se você for contratado para prestar um serviço, você vai ter que ter um pagamento, um salário, né? Em dinheiro, em espécie, por conta daquela prestação de serviço. O piso salarial, né, é aquele salário que ninguém pode ganhar menos de determinada categoria, que varia de estado para estado e vai lá na convenção coletiva. E eu não vou falar, porque eu sou do estado de São Paulo, eu não vou falar sobre o piso salarial. Mas nenhum vigilante pode ganhar menos que aquilo que foi estipulado na convenção coletiva. Então é importante vocês pegarem isso daí na convenção coletiva de vocês, do estado de vocês. Tá? A remuneração. Quando tem o salário, o piso salarial, mais os adicionais, você somando ele, ou seja, o bruto do holerite, o bruto lá do contra-cheque, a gente chama de remuneração, que é o salário mais os adicionais. Então entenda, salário é uma coisa, piso salarial é outra e remuneração é outra. São conceitos diferentes. Só recapitulando. Salário é o pagamento dado à pessoa que presta serviço diante de contrato. Em determinado tempo ele pega aquele salário. O piso salarial é aquele salário que aquela categoria paga. No caso dos vigilantes, tem o piso salarial que é diferenciado de estado para estado. E a remuneração é o piso salarial mais todos os adicionais. É o bruto do holerite. Férias. Bom, férias é o direito que o trabalhador tem de gozar 30 dias que ele vai tirar curtida, vai gozar mesmo literalmente, ficando tranquilo, e a empresa vai pagar 1/3, né, da remuneração, não é do piso, é da remuneração. Vai pagar 33,3% e vai jogar nas férias mais o salário normal. É importante você que é supervisor entender o seguinte para orientar o vigilante.
que faltando 30 dias para ele entrar de férias, ele tem que ser comunicado. E faltando 5 dias para entrar de férias, esse dinheiro tem que estar na conta dele, que é o salário dele normal do mês e mais um terço. Tá? Aí o cara pega, gasta todo o dinheiro, mês que vem ele volta, gozou toda a férias dele, gastou todo o dinheiro e volta e não pega dinheiro nenhum mais, porque ele já pegou, a não ser que a empresa tenha o vale, né? Isso aí vocês têm que saber explicar, são poucos supervisores que sabem disso. Se alguém não entendeu aí, faz comentário, pergunta para mim, liga para mim, põe lá no grupo que eu vou responder. Aliás, o grupo está muito parado, né? Aliás, voltando ali a férias ela tem um período aquisitivo e o um período concessivo. Isso é importante falar. Porque o cara trabalhou um ano, ou seja, 12 meses, ele já quer férias. E não é assim que funciona. A partir do momento que você atingiu 12 meses trabalhado, isso chama-se período aquisitivo. Nasce o período concessivo da empresa, que também é 12 meses. Então, se você está um ano e 11 meses trabalhando igual um maluco e não tem férias, a empresa está no direito dela. Porque você já tem o período aquisitivo, que é de 12 meses. E ainda a empresa está no período concessivo, que também é 12 meses. Se passar do período concessivo, a empresa tem que pagar o dobro das férias e mais multa se for o caso, tá? O 13º. O 13º, o ano tem 12 meses, existe uma lei que diz que o cara tem que ganhar o 13º mês, ainda que o ano só tenha 12 meses, que é a remuneração normal. Então pega aquela média do ano todo e joga lá. Isso vale hora extra, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, entra tudo aí. Né? Lembrando que isso também é proporcional, né? Então, se o cara foi desligado da empresa, conta sempre o exercício anterior. Por exemplo, no caso das férias, do 13º, ele trabalhou 6 meses e 10 dias. Então, ele tem 6 dozeavos, né, do 13º. Agora, se ele trabalhou 6 meses e 15 dias, 16 dias, ou seja, passou de 14 dias, conta o exercício anterior. Então, já não é mais 6 meses e 15 dias, 16 dias, 7 meses. Para férias também, só que a férias conta 15 dias. Então, por exemplo, ele pegou 3 meses e 14 dias, é só 3 meses. Não, ele pegou 3 meses e 16 dias, é 4 meses. Tá? Então, para férias, conta-se o proporcional 14 dias, 15 dias. E o 13º, 14 dias. Tá? Até novembro tem que ser, até dia novembro, 30 de novembro ele tem que ser pago, se for pago em 2 vezes. Passou do dia 30 de novembro, ele tem que ser pago em mais vezes, o 13º. Só dando uma recapitulada aí, até porque eu me perdi um pouco. Até o dia 30 de novembro, se for pago, pode ser pago em 2, 3 vezes, sem problema nenhum. Passou do dia 30 de novembro, é só uma parcela só, tem que ser pago integralmente. Tá? Hora extra. É assim, ó. Aqui no estado de São Paulo, pela convenção coletiva, qualquer vigilante que passar de 191 horas trabalhando, vira hora extra. Vigilante patrimonial ou vigilante de segurança pessoal. Transporte de valores com alta armada é 220 horas, que é o que manda a lei. Tá? Se ele trabalhar durante o dia da semana, ele recebe 60 horas em cima do horário dele normal. Se ele trabalhar final de semana, domingos, né, e feriados, ele recebe 100%. A tal da FT, que é folga trabalhada, independente se foi durante a semana ou final de semana, entra também como hora extra, é 100%. Tá? Aí é interessante a gente ressaltar com relação à hora, porque funciona assim. Pela convenção coletiva aqui do estado de São Paulo, fecha todo dia 20. E pouco supervisor consegue explicar isso. E você vai saber explicar isso e vai entender agora. Então, todo dia 20 fecha. Então, o que pode acontecer? Às vezes o vigilante ele ganha um pouquinho menos naquele mês, ele vai reclamar para o supervisor e o supervisor não consegue reclamar. Por quê? Tem mês que vai dar 4 domingos, tem mês que vai dar 5 domingos, tem mês que vai dar 3. Ou seja, o cara trabalha conforme ele ganha conforme ele trabalhou. Então, se fecha no dia 20, vai do dia 20 até o dia 19 do mês seguinte.
Então, naquela semana, ferrou a coisa. Por que que ferrou? Naquela semana que ele trabalhou, que ele ganhou menos? Porque só trabalhou 3 domingos. Aí, por que na outra ele ganhou bem mais? Porque trabalhou 5 domingos, né? Então, tem que ficar esperto no fechamento. No estado de São Paulo, eu repito, fecha no dia 20. Adicional noturno. Aqueles que trabalham das 10 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte, recebe o adicional noturno. Deve-se tomar muito cuidado com esse adicional noturno, porque aqui no estado de São Paulo, tá, existe aí a chamada horas reduzidas. O que que é isso na prática? Deu 22 horas, 52 minutos e 30 segundos, conta 23 horas já. E assim vai. Uma hora tem 60 minutos, no adicional noturno tem 52 minutos e 30 segundos. Na prática, o que isso quer dizer? A partir das 10 da noite, das 22 horas, conta-se 1 hora, 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos é 1 hora. De maneira que vai das 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, que é real, ainda está dando como se fosse 4 e meia, 5 horas. Então, o cara vai trabalhar até as 6, 7 horas da manhã, ainda que exceda as 5 da manhã, que é o que manda a lei, por causa da convenção coletiva no estado de São Paulo, ele recebe ainda adicional noturno. Ah, mas mesmo 6 horas da manhã, mesmo 7 horas da manhã? Sim. Ficou claro isso? A insalubridade. Isso aí é outra coisa que está dando o que falar. Por quê? Insalubridade é o problema da saúde, relacionado à saúde. Então, o vigilante que trabalha em posto de gasolina, trabalha em hospital, trabalha numa mineração, por exemplo, né? Trabalha em situação com explosivo e que há risco à saúde dele, paga-se 10, 20 ou 40% em cima do salário mínimo. Ele vai ganhar uma gratificação de 10, 20, né, ou 40%. Quem vai dizer isso é o perito do INSS. Tanto é que a insalubridade, antigamente ela era chamada de SB 40, hoje ela é chamada de PPP, Perfil Profissográfico Previdenciário. Porque o perito do INSS vai dizer se há insalubridade ou não. Em havendo essa insalubridade, ele vai dizer qual o risco que há. Se é mínimo, 10% em cima do salário mínimo de gratificação. Se é médio, 20% em cima do salário mínimo de gratificação. E se o risco é alto, 40% em cima do salário mínimo. A periculosidade. Todo vigilante, em qualquer lugar do Brasil, trabalhou armado, ele ganha 30% de risco de morte. Tá? Tanto é que muita gente chama de a periculosidade com o piso, somando os dois, né? Fala remuneração básica do vigilante, que é o piso mais a periculosidade, porque qualquer lugar do Brasil o vigilante ganha 30% de periculosidade. Então veja bem, a hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, entra como adicional. Soma tudo isso, entra como na remuneração, né? E para fins de férias e 13º é a remuneração e não o piso salarial. O DSR é o seguinte, é o dia que você está de folga e a empresa te paga por estar. Como é que é feito isso? Lembrando que no estado de São Paulo o DSR não conta como adicional, tá? Para fins de 13º, férias, não conta. Ele entra como adicional, mas não entra como remuneração. Então pega-se todos os domingos que você trabalhou, se for 4 domingos, soma e divide por 4. Se foi 5 domingos, soma e divide por 4. Vai ser o seu DSR. Não deveria ser feito assim, mas é assim que é feito esse cálculo de descanso semanal remunerado. Demissão por justa causa. Está lá no artigo 482 da CLT, eu sugiro que vocês estudem, vocês leiam. Eu vou falar aqui de cabeça algumas coisas que eu julgo importante para vocês. Não vou falar as alíneas, quais são, mas é importante vocês darem uma estudada. O artigo é o 482 da CLT. Então funciona assim: ato de improbidade, tá? É a letra A, isso eu lembro bem. O que é isso? Ato desonesto, tá? Roubou, furtou, cometeu crime, é justa causa na hora. Lembrando que o direito trabalhista é o único ramo do direito público que o ônus da prova é de quem acusa e não de quem alega.
Foi claro ou não? É de quem acusa e não de quem alega. Foi claro? Na prática, por exemplo, se eu mandei o cara por justa causa porque ele furtou meu celular que estava aqui, eu vou ter que provar que ele furtou, senão não dá. Eu posso até demiti-lo, mas não por justa causa. Também a gente fala de, entre outras coisas, responder judicialmente. Então, o cara que está respondendo judicialmente, ele só pode ser demitido por justa causa se a lei transitar em julgado. Né? Eu me lembro bem daquele caso do goleiro Bruno, logo quando ele foi preso, o Flamengo demitiu ele por justa causa. E na sequência, os advogados entrou pedindo a readmissão dele ou que ele fosse demitido, mas não por justa causa. E o Flamengo teve que voltar atrás. Por quê? Lá fala somente quando a sentença transitar em julgado, ou seja, ainda que ele foi condenado, não foi batido o martelo em definitivo, ele tinha direito a recurso, vai que ele fosse absolvido, né? Então, não pode, só pode ser demitido quando a sentença for condenatória, ela transitar em julgado, né? Tramitou no duplo grau de jurisdição, passou por todos os estágios da lei, recorreu 2 vezes, né? Ainda dentro da demissão por justa causa, nós temos também a embriaguez, né? Isso não dá justa causa de jeito nenhum na prática, porque se ficar comprovado que é doença, existe até o CID, que é o Código Internacional de Doença, e muitos juízes aí estão mandando recontratar, inclusive a empresa, obrigando a empresa a pagar um tratamento para o funcionário, né? Abandono de posto é chamado de desídia, né? O cara que está largado, parece um mendigão, sabe? Isso é desídia, também está lá, da justa causa, na hora. Os juízes hoje, principalmente na nossa área, eles estão olhando muito a tal da rotina, sabe? Se o cara assinou o livro várias vezes, sempre aquele mesmo motivo, o juiz dá justa causa sim. Mas se a primeira vez que ele foi pego, por exemplo, dormindo no poço, o juiz quer saber por quê. Por que que foi dado justa causa? Os juízes hoje, eles estão olhando muito para isso. Eu já vi casos que o cara foi mandado embora por justa causa, o juiz procurou saber, estava dormindo no posto, ele estava 3 dias sem ir embora para casa dele. Quer dizer, o supervisor fez caca, né? Podia ter ficado quietinho, tinha um funcionário, tinha um amigo, perdeu tudo, perdeu até o emprego, inclusive. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tomar cuidado também, pessoal, a violação de informação. Isso aí dá justa causa na hora e dá cadeia. Artigo 154 do Código Penal, se não me falha a memória. Violação de sigilo profissional. Então você fala que hora que chega o malote, que hora que sai o malote, que hora que chega o carro forte, que hora que, né, ou fala a senha para poder entrar em tal lugar, ainda que seja sem maldade, se a empresa se sentir injustiçada, se sentir lesada, ela dá justa causa no vigilante e ainda é crime, fim da carreira para o vigilante. Tomar muito cuidado com isso. Insubordinação também da justa causa, mas os juízes eles estão olhando muito a rotina, né? Estão olhando aquela coisa de sempre o vigilante estar sempre. Porque assim, muita gente confunde insubordinação com indisciplina. A insubordinação é quando o cara não cumpre uma ordem dada verbalmente. A indisciplina é quando o cara cumpre uma ordem, não cumpre uma ordem dada por escrito. Pode ser até pelo próprio contrato, uma norma de segurança, um plano de emergência, que ele deveria fazer tal coisa e não fez. Mas os juízes hoje, eles estão olhando a tal da rotina, né? Aquela. Quantas vezes o cara já assinou advertência sobre isso? É a primeira vez. Juiz nenhum está dando não, tá? Isso na prática. Isso é a demissão por justa causa. Nós temos também demissão por justa causa a ofensa física e moral. Independente contra quem quer que seja, né? O artigo 482, ele faz menção para qualquer pessoa, agressão física e moral para qualquer pessoa, e agressão física e moral para o seu superior hierárquico. Tanto faz. É justa causa na hora, a não ser que a pessoa alegou legítima defesa, tá certo? Mas tem que tomar muito cuidado. Eu conheço um caso real do supervisor sempre estar sacaneando o vigilante, cuspindo na cara do vigilante, apontando o dedo no peito do vigilante, né? E um dia ele pegou um paranaense muito macho, deu um soco no queixo do vigilante, do supervisor. O cidadão caiu,
deu justa causa para o vigilante, recorreu, ganhou. O juiz entendeu que foi legítima defesa, porque há anos aquele supervisor ia no posto, pegava os caras dormindo, furtava a arma dos caras para dar susto e tal. Ele pegou um cara que já não aguentava mais isso e lascou o soco, que foi dado como legítima defesa. Se fosse outro segmento fora do direito trabalhista, não dava legítima defesa, porque o supervisor em nenhum momento ofendeu, mas o juiz entendeu que pela ofensa moral, pelo assédio moral, pela perseguição que ele fazia, o cara se defendeu antes de tomar cuspida, tomar tapa. Esse supervisor ele dava tapa. Isso foi uma história real, tá? E tem mais outras aí. Essa que eu julgo assim mais interessante para vocês, né? Mas é importante olhar o artigo 482. Lá no 483, se não me falha a memória, é rescisão indireta. Nada mais é que a justa causa dada pelo empregado. Qualquer falta grave que a empresa cometer, você pode dar justa causa para a empresa. É como você obrigasse a empresa a te mandar embora e você vai ser com todos os seus direitos. Porque na demissão por justa causa, você sai sem direito nenhum, com a mão na frente e outra atrás. Tchau e benção. Né? Já na rescisão indireta, você está entrando com ação contra a empresa, dando uma justa causa nela porque ela cometeu um ato faltoso contra você. Isso é importante ressaltar, tá? Rescisão indireta. Por exemplo, assédio moral. O coordenador está te perseguindo muito, está perseguindo, não te deixa em paz, e persegue, chega uma hora que você cansa, chega uma hora que você não aguenta mais, e dá justa causa para ele. Você vai lá, homologa isso no sindicato, no Ministério do Trabalho, vai com o advogado, tá? É assim que funciona. Demissão sem justa causa. O cara foi demitido, ele vai ser com todos os direitos dele, né? Férias, 13º, seguro-desemprego, se tiver dentro da concessão, aviso prévio, né? Vai ser com tudo que tem direito, inclusive o FGTS, mais 40% de multa. O que a empresa depositou lá naqueles meses que ele ficou, anos, e mais 40% de multa em cima disso. Na verdade é 50%, 10% vai para o governo. Tá aí, pessoas, eu acho que vocês conseguiram entender, né, sobre isso. Deu para entender o que a gente falou, né? Isso é uma noção mesmo, para vocês não passar vergonha, o supervisor tem que ter essa noção. Entrevista de emprego. O supervisor é responsável, né, por entrevistar e até contratar, muitas vezes ele faz isso. Então, a primeira coisa, você tem que entender um pouquinho de análise comportamental, né, na entrevista. É assim, ó, cada posto tem um perfil. Por exemplo, às vezes você quer um cara quieto, um cara mais na defensiva. Tem posto que você precisa de um cara mais para frente, um cara meio que quase entrão, né? Então aqui a gente não vai discriminar ninguém, mas eu vou ensinar alguns macetezinhos para vocês. A hora que você entrar, procura uma sala sozinho, uma sala reservada, e mantém a porta sempre fechada. E observa que o cara entrou, se ele deixou ou não a porta fechada, ou manteve fechada, ou manteve aberta. É interessante que ele pergunte, né? Posso fechar? Ou mantenho fechado? Isso é ponto, né? São pessoas que respeitam o espaço dos outros. Aqueles que, quando chega para conversar com você, já coloca as mãos sobre a mesa, né? É uma pessoa territorialista, uma pessoa que não costuma respeitar muito o espaço dele. Você observa que se você colocar a mão na mesa e ela coloca na sequência, ela respeita o seu espaço. Pior que isso é aquela pessoa que debruça, né? Fica com as mãos sobre a mesa em pé, né? E por falar em pé, é sempre importante você analisar isso. Você vê se ele já chegar sentando, você tem que ficar de olho porque é um cara mais espaçoso, é um cara mais líder, é um líder que eu diria um líder do mal, vamos dizer assim, né? Aquele cara que é meio que tem que tomar cuidado. Não é que você tem que discriminar, é um cara que fala muito, é um cara que sempre está à frente, é um cara que é entrão, né? Tem que tomar muito cuidado com esse cara. Você manda ele sentar, ele não senta, conversa em pé com você, é excesso de autoridade, né? Esse cara aí pode te dar trabalho lá na frente, problema com um líder, até mesmo com você que é supervisor. Merece um detalhe a mais. Observe o comportamento dele com as mãos, né? Na hora que ele vai te cumprimentar. Você procura não erguer a mão para ele, para cumprimentar assim que ele chegar na sala.
Se ele erguer a mão para você, você cumprimenta, mas é um cara que não se subordina com facilidade. Se você quer um cara que seja um carneirinho, porque o posto exige isso, né? E nós não podemos discriminar esse aqui. Cada posto tem um perfil. E eu estou ensinando aqui vocês pegarem o perfil. O perfil do cara que é mais para frente, o perfil que é mais na retranca, a personalidade dele. Né? Isso ajuda muito. Se ele aperta a sua mão e com a mão por cima da sua, é um cara que tem superioridade. Agora, se ele vai dando a palma da mão para baixo, para cima, né? Ele está se subordinando a você, as palmas da mão para cima. Né? Ele está se subordinando. É um cara que gosta de ser mandado, é um cara que não liga de ter pessoas à frente dele. Mas toma cuidado que o excesso faz mal, né? Análise de documentos, isso é importante. Antecedente criminal, as certidões negativas do Fórum Estadual, Federal, Justiça Militar, no caso de homens, da Justiça Eleitoral e principalmente, né, tem lá o Cinesp, Cinesp Cidadão, né? Eu acho que é isso, que é um aplicativo que tem, saber se o cara tem mandado ou não. Entra lá no Facebook dele, vê se ele tem LinkedIn, Instagram, Twitter. Tudo isso é importante, entra como documento. E as redes sociais passa a ser, sim, um instrumento de currículo, né, para você saber como é que o cara se comporta. Porque o vigilante, do jeito que ele é lá fora, ele é aqui dentro e não pode, né? Não pode, reflete, tá? Outra coisa, cuidado com a reciclagem. Eu me lembro de um amigo meu, foi até instrutor comigo lá na escola. Ele chegou, confiou no vigilante, o vigilante chegou para ele, estava arrumando emprego. Cadê a reciclagem? Ah, tá aqui, amanhã eu trago o senhor. Não, mas eu não posso. Não, não, amanhã eu trago. Mas tá em dia. Tá em dia. Ele confiou no cara, ajeitou tudo, tal. No dia seguinte, amanhã eu trago, amanhã eu trago. E no dia seguinte, amanhã eu trago, amanhã eu trago. Bom, para concluir a história, esse cara não tinha feito a reciclagem, aí o supervisor já tinha contratado, a empresa fez o supervisor pagar para ele. Né? Então, olha, se está vencida a reciclagem, está faltando 6 meses para vencer, você não é obrigado a contratar. Mas se você gostou do cara, você manda ele numa escola fazer o curso e volta. Tá? O que não pode é você contratar. Faltando 6 meses para menos para vencer, você não é obrigado a contratar. Tá? Se a empresa permitir, que tem empresa que permite. Depende da análise. Aí é com você. Então toma cuidado com isso aí. Investigação social, né? A investigação social hoje ela é mais que cibernética, né? Como eu falei anteriormente, você vai olhar no Facebook, Instagram, Twitter, né? Você vai observar, vai olhar. Normalmente a empresa contrata detetive particular, contrata investigador para ir lá no bairro do cara, ver como é que ele é, conversa com os amigos dele. Toma cuidado, que quem mora em periferia conhece bandido, é amigo de bandido, né? Eu falo por mim, pô, eu nasci na periferia e tive amigos que eram marginais, e assim, eles ficaram na dele ou na minha. Isso não tirou meu mérito de ser sargento do exército, não tirou meu mérito de ser instrutor da escola, ser credenciado, né? Então toma cuidado com isso aí para não sair discriminando, tá? A integração vai no primeiro dia, né? Olha, gente, vai fazer uma implantação, leva o cara lá, explica para ele como é que é, mostra as empresas para ele, ou a empresa, o posto de vigilância, explica o que, que ele tem que fazer. Não deixa ele na mão de outro vigilante, principalmente vigilante mais antigo, vigilante viciado. Tomem cuidado com isso aí. A logística, que é obrigação sua, uniforme, arma, tudo impecável. A gente vai ver mais para frente, né? Isso é importantíssimo, que tudo tem que estar em ordem, em perfeito estado de funcionamento, tá bom? Tá aí, pessoal. Por enquanto é só isso aí, é um bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando. O próximo vídeo agora é sobre liderança e até sexta-feira eu quero estar encerrando esse curso aí, tá bom? Um abraço a todos.